Segunda Crônica, capítulo de número 3. Velho Testamento, depois do livro de Reis. Vem lá, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Capítulo de número 3, verso de número 1. É o versículo que nós vamos ler. Se todos acharam, diga amém. Amém. Tem alguns irmãos ainda procurando, o amém está muito fraco. Esses irmãos acharam. Amém, irmãos? Amém. Diz assim, nós ainda vamos ouvir o louvor ainda com o nosso irmão presbítero Pedro. Ele já está com o louvor preparado ali e nós estaremos louvando daqui a pouquinho. Diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. Somente esse versículo. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler outros textos daqui a pouquinho no mesmo livro. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer essa manhã, muito breve, serei muito breve. Nós estamos dando toda a prioridade à oração e algumas coisas que nós temos que fazer essa manhã. Mas eu quero falar sobre a construção do templo. Mas eu não quero falar sobre a construção do templo que Salomão ele edificou. Não quero falar, porque esse templo hoje ele já nem mais existe. Não quero falar também sobre a glória do segundo templo, porque esse templo também ele já não existe. Mas nós podemos tirar algumas lições na construção desse templo, lições espirituais. Eu quero nessa manhã trazer essas lições para a sua vida. Talvez você sempre leu esse texto, e toda vez que você lê com um objetivo histórico, e você lê a história desse texto, e vê o lado fundo histórico que há por trás desses versículos. Mas o Espírito Santo de Deus essa manhã me leva a pensar, e a meditar contigo sobre o fundo espiritual também, que existe dentro desse texto. A primeira coisa que nós notamos nesse primeiro verso que nós vamos ler, de tantos outros que leremos, é que Salomão, ele resolve edificar o templo do Senhor. Irmãos, todos aqui sabem que o templo hoje, nós somos o templo de Deus. E que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. É interessante notar, irmãos, que havia um desejo no coração do rei Davi. E o desejo do coração dele era que Deus ele não podia habitar em qualquer tipo de templo. Davi, sendo um rei muito próspero e rico, ele entendeu que Deus ele não podia habitar em tendas. E às vezes, irmãos, nós como servos e servas de Deus, nós temos um templo lindo para permitir que Deus habite, e temos ainda deixado uma tenda para Deus habitar. Quantas pessoas têm separado para o seu Deus uma tendinha? Não tem separado a sua vida para Deus. Não tem dedicado a sua vida para Deus. Entender o que é ser verdadeiramente um crente, um servo, uma pessoa que adora a Deus, que busca. E nós temos muitas das vezes, irmãos, Davi ele teve essa visão. Deus ele não pode habitar em templo. Eu entendo que esse texto, quando se fala de templo, separa, quando faz uma comparação de tenda para templo, é que muitas das vezes nós separamos para Deus somente o que sobra, irmãos. Separamos para Deus o resto da nossa força, o que sobra do nosso tempo, o que sobra às vezes de tantas outras coisas que nós poderíamos fazer para Deus o melhor. Mas nós não temos separado uma tenda que não é o melhor para Deus. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui mais cedo e não estiveram? Não estou aqui colocando o dedo no seu rosto, lhe falando isso como se fosse uma imposição. Eu nem fiz isso.
Poderia dizer para os presbíteros assim: olha, eu quero todos os presbíteros aqui, quero todos os diáconos, diaconisas, todas as pessoas, porque fazem parte do ministério da igreja. Mas nós entendemos, irmãos, que quando se trata de adoração, quando se trata de busca, tem que partir de nós. Somos nós que precisamos entender que Deus, Ele não pode habitar em tenda, e nós temos separado tenda para Deus. Quantas pessoas têm separado o resto, a sobra, tem separado uma coisinha mínima para Deus? Davi, ele olhou e falou: não, Deus, Ele merece o melhor. Deus, Ele merece o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor da minha força. Deus, Ele precisa do meu melhor. Aleluia. E Ele coloca o desejo no coração de construir o melhor para Deus. Ele coloca o desejo no coração de construir o melhor para Deus. E para construir o melhor, tem que haver sacrifício. Quantas pessoas querem tudo de Deus, mas não querem se sacrificar? Pastor, que mensagem é essa? Nós vivemos na época da graça. E o sacrifício maior já foi feito na cruz do Calvário por nós, quando Jesus, Ele verteu o seu sangue na cruz, e Ele pagou todo o sacrifício. Ele foi o sacrifício verdadeiro pelas nossas vidas. Então nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Se você entende assim, amém. Mas eu entendo que eu preciso buscar a Deus. Eu sei que existe uma luta espiritual muito grande, onde o apóstolo Paulo, ele que traz o evangelho da graça, ele escreve lá no livro de Gálatas, dizendo assim: há uma milícia. Quantas pessoas hoje ouvem falar de milícia e tem medo, né? Não, milícia é a união de militares para expulsar os demônios, não é isso mesmo? Ou seja, os traficantes, e tomar conta de um determinado lugar. O apóstolo Paulo já falava isso há tempos atrás, não nesse sentido, mas no sentido dizendo que há uma milícia, ou seja, há um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Como? No sentido de carne e espírito. Ele falou que há uma guerra. E se nós alimentarmos a nossa carne, quem vai vencer é ela. Eu entendo que há necessidade de um sacrifício, porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E quando nós não buscamos ao Senhor, querido, quando nós deixamos Deus de lado, nós vamos ver quem é que vai vencer essa guerra.